Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Agradecemos a presença de vocês e informamos que, ao longo da live, nós vamos responder algumas perguntas e interagir um pouco aí com os comentários. Meu nome é Giane Gomes, eu sou comunicóloga, socialista, vascaína e membro da Vaz Comunistas. E hoje o nosso convidado muito especial é o Tarcísio Mota, socialista e libertário, vascaíno, mestre, doutor e professor de História, e o segundo vereador mais votado em 2016, nas últimas eleições, no município do Rio de Janeiro pelo PSOL, partido pelo qual ele é líder na Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo ao nosso convidado, Tarcísio Mota. Obrigado, Jane. Obrigado. Boa noite a você. Boa noite a todo mundo que está entrando na live. Saudações socialistas, libertárias e cruz-maltinas. Temos uma boa noite de conversa aqui sobre futebol, sobre política, sobre tudo. Obrigado pelo convite. Obrigada, Tarcísio, pela presença. É uma honra receber você aqui. Eu tenho um carinho enorme, um enorme respeito pela sua trajetória também, pelas suas ações na CPI dos ônibus, das enchentes, no projeto de lei SOS Cultura Carioca também, enfim, fora a sua disponibilidade também, da sua assessoria, que é incrível, maravilhosa. Vocês estiveram, inclusive, na minha região, na Zona Norte, em 2018, em Marechal Hermes, como se o estado do Rio fosse nosso, na praça, né? A gente ocupou a praça pública e foi maravilhoso. Então, eu estimo muito isso, assim como a sua manifestação, quando você fala muito sobre a autocrítica do agente público, né? Político, né? Do agente político, melhor dizendo, eu acho isso maravilhoso. Enfim, muito obrigada aqui, agradeço em nome da Vaz Comunistas, no meu nome, em nome de todo mundo. Eu é que agradeço. Opa. Vamos começar, então, falando de Vasco, né? Assim, eu costumo dizer, como diz a maravilhosa deusa do samba, Tereza Cristina, que eu escolhi o Vasco. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque geralmente existe uma conexão muito grande, né? Às vezes familiar e tal. E a minha família não é vascaína. Eu realmente me encantei pela imagem do clube, da torcida. Fiquei vidrada na Cruz de Malta, nas cores do clube, na história e tal. Isso sem conhecer ainda, tipo, um marco, né? Que, para mim, é um manifesto antirracista vascaíno, digamos assim, que é a nossa resposta histórica de 1924, né? É um marco aí na discriminação por cor e classe, contra essa discriminação. E aí eu me encantei de vez. Para quem não sabe, só explicando rapidinho, a resposta histórica é um documento que foi entregue pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, a AMEA, né, na época, Associação de Futebol do Rio de Janeiro, antiga Liga Metropolitana, e era representada por uma elite branca. E o Vasco confronta essa liga porque ela quer obrigar que o Vasco exclua do seu time jogadores negros e operários. E o Vasco se recusa a isso e sai da liga. E a partir daí, inclusive, vem a Constituição de São Januário, etc. Então, além do lamentável preconceito em si, também na época foi um golpe para abater um gigante que era invencível em campo. O Vasco na época ninguém ganhava. Bom, eu tenho muita honra dessa história. Depois que eu descobri esse marco, foi muito mais importante para mim, muito mais significativo para mim. E eu queria muito saber como é a sua relação com o Vasco, Tarcísio. Olha, diferente da sua, a minha veio de família mesmo, né? Meu pai é muito vascaíno. E desde criança, desde muito pequeno, ele ensinou a mim e a meu irmão a sermos vascaínos, né? Então a gente acompanhava, né, os jogos no radinho de pilha, às vezes na televisão e no rádio ao mesmo tempo. E eu nasci em 1975, então ali nos anos 80, criança, tal, aprendi a amar e a torcer o Vasco, pelo Vasco, lá em Petrópolis. Então eu só fui ver o Vasco direto no estádio já mais velho, já com 18, 19 anos. Inclusive, dei um azar danado a primeira vez que fui ver o Vasco, foi no Maracanã, vi o Vasco e Botafogo. O Vasco perdeu de 1-0, num dia chuvoso, num gol do Beto. O Beto que depois jogou no Vasco, inclusive, só para lembrar, mas eu já tinha lá meus, 19, 20 anos, a primeira vez que tive o orgulho de ver o Vasco ao vivo, né, no estádio, porque vivi até os 18 anos lá em Petrópolis e tal. Mas sempre acompanhei muito a coisa do Vasco, os títulos de 89, né? Comemorei muito os títulos, e isso foi virando uma paixão.
E eu, à medida em que essa coisa foi andando, eu também fui conhecendo essa história do Vasco, que você faz referência, né? Então, essa história do Vasco, time da Zona Norte, popular, de negros e operários, que se orgulha da luta antirracista, fez ainda mais sentido para mim. Ou seja, a paixão pelo Vasco e pela instituição Vasco, pela trajetória e pela história do Vasco, me fez ainda gostar ainda mais do Vasco. E de entender, inclusive, essas conexões entre futebol e política, no sentido de entender isso tudo, né? Ou seja, eu acho que aí a paixão, a vontade, o gosto sempre se fizeram presentes. Quando eu passei a ser uma figura pública, eu nunca fiz essa história de tentar esconder que time eu torço com medo de perder voto dos que torcem para os outros times, porque na lógica, para mim, eu sou Vasco, e como outras pessoas são Flamengo, Fluminense, etc., a gente pode estar separado da arquibancada junto na política. Como pode, infelizmente, às vezes, estar ao lado da arquibancada alguém que a gente não gosta nada na política, nessa história, e a gente precisa juntar as coisas quando elas precisam ser juntadas, porque elas não estão separadas o tempo inteiro, mas em outros momentos é mais importante a gente reconhecer o que é a nossa identidade, nossa cultura, nosso princípio, entender o que a gente é, para poder ser honesto com todo mundo e ético com todo mundo. Eu tenho muito orgulho de ser vascaíno, né, por conta de meu pai, e passei isso para 2 dos meus 3 filhos, né, que também são vascaínos. Eu tenho a Ana Flor, minha filha, que é flamenguista, e a gente convive em casa com tranquilidade, mas o Tomás e o Vicente são vascaínos. Bacana. Não é difícil até encontrar foto sua na internet em São Januário, não, viu? Não é? Várias fotos lá, você torcendo lá na arquibancada, né? Apesar de ter começado aí muito tarde e de ter tido um período, num período em que eu achava muito ruim a forma como o Eurico Miranda administrava o clube, então eu também meio que não ia ao estádio. Teve um momento em que eu optei por não ir ao estádio. Depois eu falei, olha... Uma forma de protesto, né? Isso. Depois eu lembrei, eu falei, esses dirigentes não merecem a minha ausência, o clube merece a minha presença. E, portanto, vou passar ao estádio. Então, eu gosto muito de ir ao estádio, gosto muito de ir a São Januário, gosto de ir a São Januário de arquibancada, não gosto de ir nas cadeiras, já fui 1 ou 2 vezes, mas a maior parte das vezes eu vou de arquibancada. Né, o pessoal, inclusive, do gabinete, quando eu era candidato a governador, ficava morrendo na segurança. Não, eu vou de arquibancada, a gente dá um jeito, pelo amor de Deus, é meu espaço. Né, gosto de sair a pé de São Januário, descer, né, tal, tomar uma cerveja ainda na praça, gosto de ficar lá um pouco mais. Isso, para mim, faz parte da minha vida, e por isso não é difícil achar foto minha em São Januário, né, porque adoro, né, é a nossa casa. É isso aí, a nossa casa. Bom, Tarcísio, falar um pouquinho agora sobre coronavírus, né? Inevitável a gente falar desse assunto, e sobre um pouco sobre medidas contra a crise, né? A gente está vivendo um governo do negacionismo, né? Em todas as esferas. E ainda que a gente esteja falando sobre saúde, um direito fundamental, enfim, como bem-estar e tal. Ao mesmo tempo em que a Prefeitura do Rio antecipa a reabertura do comércio de rua, que a gente sabe que é uma das maiores fontes de aglomeração, a gente tem 90% dos leitos de CTI ocupados, né? Isso é muito grave. E enquanto especialistas e pesquisadores, enfim, desempenham aí brilhantemente os papéis de busca incansável pela vacina, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Tanto na questão do isolamento social, quanto utilizando o que consideramos ser o maior instrumento do povo, que é a informação. Né? E aí, como indivíduos, a gente pode fazer o quê? Compartilhar conteúdo verídico, levantar fontes de notícias confiáveis, consolidar debates amplos, organizar individual e coletivamente, né? Acolher e ser acolhido quando necessário. Enfim, promover correntes num todo que gerem um bem-estar psicológico para todas as pessoas, né? Por um todo. E a Vaz Comunistas, ela age muito nesse sentido, né? Assim como a Vaz Feministas, que é o grupo de mulheres da Vaz Comunistas. Hoje as redes sociais são muito fortes, né? Colaboram muito nesse período de quarentena, principalmente, devido à necessidade do isolamento social. E aí a gente tem aquele cuidado de ter uma informação autêntica, e o grupo acaba se tornando também uma rede de apoio e mobilização até, né? Então, a gente acredita que esse é o momento, né, de compartilhar informação procedente, que fortaleça os setores da sociedade que são
mais excluídos pelo sistema capitalista, enfim. E esses grupos acabam se tornando um alento nesses tempos de tanta injustiça, de tanta desinformação também. E aí eu te pergunto, né, eu conheço um pouquinho, realmente eu acompanho mesmo o seu trabalho, e eu acompanho o seu Instagram, por exemplo, você passou a fazer o Boletim Carioca, que eu acho sensacional. E o Boletim Carioca veio num período, quer dizer, ele surgiu logo no início da pandemia, mas ele calhou de coincidir com um período em que o Ministério da Saúde passou a ocultar os dados, né? No próprio Instagram, se você, né, se as pessoas olharem, elas vão visualizar que as postagens antigas divulgavam os números de mortes, enquanto as postagens atuais não divulgam mais. E isso foi modificado pelo Ministério da Saúde, né? Além disso, também tem o Renda Básica Carioca, né, que enfim, um projeto de lei que foi incrível, né, maravilhoso. Vocês conseguiram aprovar em definitivo, né, nesse mês de junho, e muita alegria por isso, sem dúvida, na Câmara Municipal lá do Rio, aqui do Rio. E diga-se de passagem que o Marcelo Crivella, que é o nosso atual prefeito, tentou vetar esse projeto de lei, Renda Básica Carioca. E a gente está falando de uma renda mínima para pessoas que precisam disso para comer, para sobreviver, né? Enfim, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essas ações do seu mandato, o Boletim Carioca, o Renda Básica Carioca, o próprio Comitê Popular de Crise do Rio de Janeiro, né, que foi formado aí por diversas entidades, e saber, enfim, o que está sendo aí providenciado por vocês, inclusive como medidas a fim de garantir uma frase que vocês perpetuam muito, né, no mandato, que eu acho muito bonita, que é a vida acima do lucro, né? E isso é muito importante frisar, é a vida acima do lucro, sempre. Então, a pandemia, né, ela foi um impacto sobre a vida de todos nós, né? À medida em que a gente vai começando a ter notícias, receber notícias e que percebe de que ela vai chegar aqui entre nós, a gente percebe que informação é algo muito importante. Ainda mais quando a gente está num país onde o governo federal, o governo central, o governo nacional, ele é, como você mesmo disse, negacionista. Então, havia uma batalha de ideias, já no momento ali, mesmo já em março e abril, sobre qual era o impacto da pandemia e o que ela representaria sobre todos nós, né? Ou seja, ninguém aqui esquece o presidente chamando em cadeia nacional isso de gripezinha. Porque o meu porte de atleta, eu não vou me contaminar, não vai me fazer mal, né? E por aí foi, né? E por aí vai, né? E aí significa que a gente precisava ter informação. Ao mesmo tempo que a gente olhava no mundo inteiro, aquelas imagens na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Nova York, nos falavam assim, a gente precisa monitorar a situação aqui no Rio de Janeiro, até para conseguir disseminar informação de qualidade para que as pessoas entendam o processo e se posicionem sobre isso. Daí o nosso mandato teve a iniciativa de vamos fazer um boletim, vamos olhar os dados, vamos entender que a gente precisa olhar os dados na série histórica para poder comparar, vamos tentar não fazer apenas análises simplistas, vamos tentar entender o que está acontecendo. E daí o boletim diário Covid-19, ele traz não só uma análise sobre a questão da expansão do número de casos e de óbitos, como também sobre as principais notícias e questões que estão acontecendo na questão da pandemia. E a gente passou a disseminar isso, e deu muito certo. Muita gente tem respondido para a gente, olha, obrigado, é importante, porque a gente poder ter um pouco mais de certeza do que está colocado. Nem sempre o que a gente coloca no boletim é absoluta novidade. Às vezes outros canais estão divulgando também coisas semelhantes, mas colocar isso de forma organizada e o tempo inteiro com o compromisso de ser diário, né, olha, o que você falou, o Ministério da Saúde depois começou a soltar os dados muito tarde, aí o nosso boletim começou a sair mais tarde ainda, tem sempre essas dificuldades, mas o boletim cumpriu este papel de disseminar informação e de que, para mim, né, para nós, né, porque o nosso mandato é coletivo, enquanto vereador na cidade do Rio de Janeiro, entender a situação da pandemia. Por exemplo, agora quando o Crivella resolve liberar as escolas e o tempo inteiro fala em comitê científico, de que a curva está caindo, a gente tem base para dizer que não, a curva não está caindo ainda. Ou seja, de que há sim uma questão de uma diminuição da pressão sobre o sistema de saúde, mas que vários outros dados que no mundo inteiro são acompanhados, aqui a gente não tem certeza sobre eles, né? Portanto, dá para a gente um conhecimento sobre o processo. E é esse mesmo conhecimento que nos fez entender a situação, a seguinte situação. Como os países que conseguiram
enfrentar melhor a pandemia, fizeram o quê? Né? Tinham o isolamento social como uma política e que a população convencida de que o isolamento social era a política de contenção do ritmo de contágio. Foram países que investiram na lógica de renda básica para permitir que as pessoas pudessem ter o isolamento social e que também investiram na questão de crédito para pequenos, os pequenos negócios, microempreendedores, trabalhadores que muitas vezes não vão ter acesso aos programas de assistência social, mas que precisam de algum acesso a crédito. Que esse conjunto de três coisas e, ao mesmo tempo, seriedade no trato da questão dos dados, testagem em massa e leitos, né, reforço no sistema de saúde, é a receita para enfrentar a pandemia. E a gente não viu nada disso aqui. E nós tentamos, ou seja, no caso, por exemplo, do auxílio emergencial federal, havia proposta desde o início, é preciso ter renda básica, é preciso ter renda básica. O Guedes chegou a falar em R$200, a Câmara pressionou e no final se chegou a R$600. E o Bolsonaro até hoje tenta faturar aquilo que ele não queria. Mas a gente sabia que essa renda emergencial nacional ela era insuficiente, que nos planos dos municípios, que é quem consegue estar mais perto do cidadão, era preciso ter um complemento para essa renda e política de segurança alimentar. E aí, por isso, propusemos a renda básica carioca para o Crivella. Porque a lógica é, a gente entende que o salário mínimo é o mínimo para a pessoa sobreviver. Se o que vem do governo federal é R$600, precisamos completar para chegar ao salário mínimo, ainda mais numa cidade cara como a nossa. Ainda mais numa cidade com um custo de vida tão alto como o Rio de Janeiro. E aí fizemos uma batalha, conseguimos aprovar o projeto, o Crivella vetou. Vetou, e mais do que vetou, ele demorou o máximo de tempo para poder vetar. E aí, o máximo de tempo para devolver para a Câmara. Conseguimos derrubar o veto e o Crivella até hoje não implantou. O que o Crivella faz? Ele tem uma políticas pontuais de distribuição de cestas básicas, cada secretaria tem a sua, não é coordenado, não é integrado, não tem uma lógica de segurança alimentar clara, não tem renda, e com isso as pessoas estão passando fome, porque você tem um governo federal incapaz de desburocratizar o processo da renda emergencial, um governo estadual que nunca investiu nada em proteção social e um governo municipal que prefere pensar na eleição de 2020 e fazer essas ações pontuais que geram dividendos eleitorais no lugar de ter uma política pública de renda e segurança alimentar. Então, nosso mandato o tempo inteiro tem atuado nesses termos. Denúncia daquilo que precisa ser denunciado, análise sobre os dados, renda, crédito, saúde pública, o debate sobre a educação, o debate sobre a cultura que você já citou, porque a gente colocou todos os esforços do nosso mandato para não só criticar a ação dos governos, mas para apresentar propostas concretas, porque a gente sabe que é isso que será capaz de fazer com que as pessoas, no meio da pandemia, entendam melhor que é possível ser diferente, que é possível uma vida diferente, que é possível superar esse estado de coisas que a gente está vivendo e que o primeiro passo para superar esse estado de coisas é a gente mudar tudo isso que está aí, de fato, de verdade, porque esses que aí estão só estão mantendo os privilégios. Perfeitamente. Tarcísio, é muito bizarro, né? Em tempos de uma pandemia, num momento tão delicado como esse, a gente ter que falar insistentemente sobre a renda básica, né? Essa renda mínima, ela já deveria ser uma discussão fora de tempos, né, pandêmicos, fora dessa realidade que a gente está vivendo agora. Essa já é uma das principais pautas da esquerda há muito tempo. O próprio Papa fala em salário universal, né? Então, é o mínimo, isso é um mínimo de dignidade a quem precisa, né? Você dá condições básicas para que o cidadão possa se tornar autossuficiente. Você não tem como exigir que uma pessoa raciocine para conquistar um emprego ou abrir seu próprio negócio com fome, né? Ou a pessoa prestes a ser despejada do seu imóvel porque não tem condições de pagar o seu aluguel, ou porque a sua luz ou água estão sendo cortadas. Então, nós estamos falando do mínimo do básico que uma pessoa precisa para sobreviver e que a gente sabe que não é o suficiente, né? Porque a gente ainda tem esse apontamento ainda, como você muito bem disse, que a renda mínima aprovada é abaixo do salário mínimo. Isso não faz o menor sentido, né? E, enfim, é bom a gente apontar, falar, né? Muitas pessoas criticam a renda básica e eu gostaria só de ratificar, assim, reforçar essa informação, né? Que a renda básica ela já existe em outros países e ela foi muito bem, ela foi muito bem funcional, né? Ela, por exemplo, existe hoje na Finlândia, no Canadá.
O estado do Alasca, nos Estados Unidos, existe desde os anos 60. E, assim, você teve uma diferença nos fatores de desigualdade muito grande, né? Você teve uma mudança na realidade do estado do Alasca em relação à desigualdade social imensa, né? Então, assim, eu estava pesquisando, né, vendo jornais como é o País, o Vox, trazendo algumas notícias importantes, né, falando sobre, com base em pesquisadores, né, sobre como a saúde, a autoestima, a felicidade propriamente dita, a frequência escolar, né, o otimismo dos beneficiários que recebem a renda básica, como isso melhorou significativamente e reduziu diretamente os crimes, né? Diminuiu a criminalidade nesses locais, né? E a renda básica, além disso, ela também possibilitou uma modesta melhora também assim, nos empregos em si. Aumentou a possibilidade de emprego, em média, nesses países, de 60%. A renda Sabe, básica, Jane? Não, sabe, tem algumas coisas que são muito doidas, né? Por exemplo, quando a gente fala em reforma agrária, normalmente os liberais vêm a ser os comunistas, etc. Bom, a reforma agrária é o tipo de medida que foi aplicada nos Estados Unidos lá no século XIX, está na base de um modelo capitalista estadunidense. A gente defende a reforma agrária, inclusive, mais radicalizada, como divisão da propriedade, como possível coletivização da terra, mas se ela fosse feita já para conter o latifúndio, a gente já avançava. A renda básica, dentro do sistema capitalista, ela é uma medida funcional para o próprio capitalismo, né? Ou seja, a gente parte do princípio de que a renda básica ela é um direito porque as pessoas têm que ter direito à vida, à alimentação, né? Portanto, as pessoas não podem ser privadas do acesso à riqueza que é produzida pela própria humanidade. Mas para muitos liberais que defendem a renda básica, eles vão entender que a renda básica é condição, inclusive, para que aquele indivíduo permaneça no mercado, fazendo a economia capitalista girar. Exatamente. Ou seja, há inclusive uma possibilidade de contato aqui. A renda básica não é necessariamente uma proposta, a nossa proposta enquanto comunista é o fim da propriedade privada, né? Portanto, tem um outro patamar. Mas a gente podia pensar a essa altura do campeonato, como você mesmo disse, que uma política de renda básica ela tende a ser positiva para determinados pressupostos, como a própria movimentação da economia, o crescimento da economia, a questão, inclusive, da renda básica, a economia em relação à saúde, como você mesmo disse. Porque quando a gente fala em saúde, a gente lembra logo de hospital, mas o hospital é a última fase da política de saúde. A primeira fase da política de saúde é a promoção da saúde. E promoção da saúde tem tudo a ver com a alimentação. Eu vi aqui o Thiago Silva, falando em agricultura orgânica, por exemplo. Isso é política de saúde, porque é promover a saúde. Há uma outra perspectiva que é a prevenção, ou seja, quando você olha para uma situação e vai prevenir. Saneamento básico é prevenção à saúde, por exemplo. Ter campanhas de vacinação é prevenção à saúde, é para as pessoas não ficarem doentes. E só na hora que a pessoa fica doente é que aí é o hospital, é o remédio, etc. E esse ponto de vista, a renda básica tem tudo a ver com essa questão, inclusive, da saúde mental, com a possibilidade da questão da educação, tem impacto da educação. Por que as escolas têm merenda? Porque a lógica do acesso à alimentação é fundamental para isso. E assim sucessivamente. As políticas, por exemplo, tipo Bolsa Família, elas são importantes, mas elas precisam ser ampliadas. E como é que resolve isso? Mas como é que vai fazer isso? Bom, é simples. Não, quer dizer, não é simples, porque tem que enfrentar interesses muito poderosos. Mas seria simples se a gente pudesse enfrentar se a gente tivesse força para enfrentar esses interesses. Uma reforma tributária no Brasil que pudesse fazer com que os que têm mais paguem mais e os que têm menos não paguem ou paguem ainda menos e recebam, distribuição de renda é um mecanismo fundamental. Mas aqui a gente não tem imposto nem sobre lucros e dividendos. A gente aqui, na verdade, taxa muito mais os pobres, porque tem maior parcela do seu rendimento preso na questão do pagamento dos impostos que estão sobre consumo, do que ter impostos sobre renda e patrimônio. Então, é um absurdo. A gente tem, portanto, um país que é isso. No meio desse período da crise econômica recente, nós aumentamos o número de bilionários no Brasil. Ao aumentar o número de bilionários e de miseráveis, a gente vê como é miserável a nossa política tributária. Então, pensar, retomar, e a pandemia pode ser um momento em que as pessoas percebam isso, de que o acesso à renda não pode ser alguma coisa para uns e não para outros, é preciso ser um direito. E como direito, ela inclusive faz com que a sociedade como um todo
fique melhor. Desculpa que eu te interrompi, mas eu achava que precisava dar uma organizada. Essa fala, para mim, é importante, era mais num espaço. Eu sou comunista, mas nós estamos aqui dialogando com várias pessoas. Precisam que aqueles que estão vindo aqui, quem sabe, né, vindo aqui me xingar, como eu já vi aqui em alguns comentários, etc. Quem sabe aprendam alguma coisa, ao pelo menos refletir um pouquinho, sair daqui pelo com a pulga atrás da orelha, para entender, será que é mesmo? Será que não é? Mas vamos lá, eu acho que é importante em vários lugares do mundo, onde a renda básica foi implementada, isso trouxe efeitos positivos em várias dimensões da vida humana. Como você bem disse, né, a própria renda básica em si, por si só, ela pode ajudar a mover a economia, né? Então, realmente, avaliar dessa forma, né, que até, inclusive, o fato dos mais pobres na sociedade serem os que mais consomem, né? Então você consegue ter um panorama por aí, né? Mas aí a gente tem, né, um governo que pensa que não vale a pena salvar empresas pequenininhas, né? Como disse o ministro da Economia em reunião ministerial, enfim, e que perderia dinheiro com isso. Só que, por exemplo, né, você percebe um desconhecimento nessa própria fala, porque, segundo a própria Receita Federal, 54% dos empregos formais no Brasil são oriundos de empresas de pequeno e médio porte. E, ao todo, esse setor representa 99%. Então, a gente está dizendo que as grandes empresas representam 1%. Na verdade, elas representam menos de 1%, porque esse dado já está 99,1%. Então, assim, realmente, assim, muito... você vê que existe um desconhecimento, uma desinformação partindo, né, das próprias instituições governamentais. Isso é muito complexo, né? Mas, enfim, você tem mais alguma observação a fazer? Não, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente propôs o Renda Básica Carioca, a base lá do governo Crivella dizia, mas de onde vai tirar o dinheiro? Aí a gente mostrou de onde ia tirar o dinheiro, né? O Rio de Janeiro tem uma dívida pública muito grande por conta dos mega-eventos. E está provado para todo mundo que os mega-eventos tiveram corrupção, tiveram desvio de dinheiro, o tal do legado olímpico não virou um legado olímpico, né? Virou um largado olímpico, né? Ou seja, a gente que gosta do esporte, inclusive, né, teria, né, muito gosto de ter visto que a Olimpíada e a Copa tivessem deixado uma política de esporte vinculada à educação, vinculada à saúde, espalhada pelo território da nossa cidade. Não foi o que aconteceu. Existem iniciativas pontuais e nada disso. E aí, a gente, inclusive, diz, caramba, essa dívida precisa ser renegociada. Uma dívida com o próprio governo federal, com organismos multilaterais e com o Banco Santander, né, que aí é onde eu queria chegar. A prefeitura, por exemplo, a mesma que diz que não tem dinheiro para pagar a renda básica ou para ter uma política mais séria de cestas básicas, de segurança alimentar, é aquela que continua pagando dinheiro para o Banco Santander por causa de uma dívida que foi antecipação de royalties que a gente até agora não sabe muito bem o que foi feito, né? Só durante a pandemia, do dia 17 de março ao dia 28 de maio, 28 de maio, então, portanto, ainda não teve nenhuma parcela de junho, né, deve sair mais alguma, a prefeitura pagou 45 milhões de reais ao Banco Santander. Esse banco faz propaganda, dizendo que é bonzinho aí na televisão, Bruno, nos procure, etc e tal. A prefeitura, eu falei isso várias vezes, a prefeitura procura o Santander, ele está dizendo que pode renegociar. Não, continua pagando. Por quê? Porque os interesses econômicos de seguir tirando dinheiro dos impostos feitos pelos mais pobres do consumo para passar para o capital financeiro seguem a todo vapor em todas as esferas de poder. E, inclusive no município. Era da onde deveria, nesse momento de emergência sanitária, de emergência humanitária, estar saindo dinheiro para pagar as cestas básicas e a renda básica. Mas não é. Da mesma forma como é uma reforma tributária efetiva que será capaz. A gente fez esse debate no IPTU aqui no Rio de Janeiro, em que houve toda uma mudança do IPTU, o Crivella mudou o IPTU para arrecadar mais e perdeu uma enorme oportunidade de tornar o IPTU um imposto mais justo. Porque grande parte do aumento do IPTU, que foi de arrecadação, recaiu sobre as costas da classe média, enquanto os apartamentos e imóveis que valiam mais de 1 milhão, 2 milhões de reais, continuam pagando o mesmo 1% de IPTU dos imóveis que valem 200, 300 mil reais. Quando bastava que você pudesse cobrar desses imóveis acima de 2 milhões de reais, pudesse, no lugar de pagar 1%, pagar 1,2%. Você poderia baixar para aqueles de 200, 300 mil reais, no lugar de pagar 1%, pagaria 0,7%.
0,6, isso faria com que o imposto ficasse mais justo. E aqueles que têm mais pagassem mais, aqueles que têm menos pagassem menos. Mas não, o tempo inteiro, né, para não contrariar interesses de determinados aliados que depois financiam as campanhas, que sustentam essa galera, se perde a oportunidade e se faz a despesa e o custo cair sobre justiça tributária. É a base para se ter um combate real à desigualdade social e econômica no nosso país. É verdade, Tarcísio. Eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários, não vou me alongar muito para a gente poder não perder a conversa, mas vou só ler um comentário aqui do Lucas Ribeiro. Ele fala sobre defender a renda básica, que é lutar pelo óbvio, né? O governo federal sempre indo contra o povo, mas ainda existem pessoas da massa que defendem, como existem, né? De pessoas que defendem esse governo. A gente também sabe, não sabe. Posso comentar, Jane, essa coisa do Lucas, que eu acho que essa final é uma fala importante. De fato, Lucas, eu acho que a gente tem que entender que parte daquelas pessoas que ainda hoje defendem o Bolsonaro, elas acreditam, e a gente precisa entender como a gente dialoga com elas, que o Bolsonaro é uma ruptura com alguma coisa que veio antes. É ruptura com a corrupção, é ruptura com essa coisa da velha política, é ruptura, né? Ele é alguma coisa, ele é alguém do povo, ele é alguém que nunca teve metido nessas... E a gente sabe que isso é difícil de imaginar para a gente que entende um pouquinho, que conhece um pouco mais esses fatos, que as pessoas continuem acreditando nisso, mas elas acreditam. E a gente precisa entender por que as pessoas seguem acreditando nisso. Entre outras coisas, porque você teve no Brasil a construção da democracia com grande aceitação popular, você teve, então, eleições presidenciais que se sucederam e a vida do povo não melhorou o que podia melhorar. Ela melhorou poucas coisas e muitas vezes as crises vinham acabando com aquilo que se melhorava no meio do caminho. E mais do que isso, quando você teve um ciclo de governos de direita, neoliberal, os governos do PSDB, substituído por um ciclo de governos de esquerda, que se identificavam de esquerda como do PT, e isso desembocou numa crise institucional de representatividade e econômica, as pessoas culparam o sistema como um todo. E ao culpar o sistema, começaram a culpar a democracia. E aqui está o problema. Porque essa parcela da classe dominante e essa parcela fascista da nossa sociedade se aproveitou dessa insatisfação popular para construir um discurso antissistêmico, eles que sempre foram sistêmicos. E aí a gente precisa demonstrar essa história. A Esther Solano, que é uma pesquisadora excelente, que eu aconselho vocês a procurarem os textos e tal, ela está desenvolvendo uma pesquisa, inclusive, que ela mostra que o que foi capaz de abalar nas classes populares a confiança no Bolsonaro não foi a questão do Moro ou o escândalo do Queiroz, foi a atuação dele na pandemia, em que as pessoas estão percebendo de que, do ponto de vista da pandemia, ele não tem a menor condição de dirigir o país, porque ele não tem a menor condição, porque na verdade, essa forma obtusa, essa forma sem bom senso, e que teve presente na vida inteira dele. E a gente vai ter que saber lidar com essa galera. Tem uma parcela que segue sendo, né, base de sustentação do Bolsonaro, que é fascista, abertamente machista, misógina, racista, etc. Agora, tem uma parcela da população que segue acreditando que Bolsonaro é uma ruptura e que os problemas são a esquerda ou o comunismo do PT. Bom, comunismo. Eu falo, meu Deus do céu, né? É sempre difícil essa história de lembrar que o governo do PT não foi comunista de forma nenhuma, né? O governo comunista não bota o Meirelles na presidência do Banco Central, né? Só para começar de conversa, né? Não transforma a reforma agrária numa política compensatória, né? Não deixa de fazer uma reforma tributária. E por aí vai, né? Teremos vários elementos. O governo Lula e Dilma tiveram importantes iniciativas no campo de expansão de alguns direitos sociais, de aumento do valor do salário mínimo, de expansão do ensino superior público, de inclusão social pelo consumo, e isso aqui já tem um limite enorme. Então tem pontos positivos, eu não estou só falando negativo, mas comunista não é, e os próprios petistas reconhecem isso. Mas todo esse discurso iludiu o povo, mais uma vez. O povo votou no Bolsonaro porque acreditou que o Bolsonaro era uma mudança. E a gente precisa dizer, caraca, não era mudança. A mudança será mais radical do que isso. Seria retirar aqueles que sempre estiveram no poder e que continuam no poder e que agora estarão ainda mais no poder, já que Bolsonaro está tendo que recorrer ao centrão para se salvar do impeachment. Então ainda tem esse elemento para a gente mostrar para as pessoas, né, para esses que ainda, né, os 30% que ainda apoiam o presidente,
o quanto mostrar as contradições. Para nós, que somos marxistas, dialéticos, as contradições são fundamentais, precisamos explicitar. Não, e diga-se de passagem que é uma mudança para pior, né? Se for uma mudança, é uma mudança para pior. Bom, pegando até um gancho aí no assunto, gostaria de falar com você um pouco sobre, entrando um pouco no contexto aí histórico, né? A gente falar sobre golpe e pandemia, né? Que é um passado que se repete, né? A história ressurge. A gente, além da censura que a gente teve no período da ditadura militar e dos diversos crimes, enfim, sabidos, na década de 70 a gente também teve uma negação de uma epidemia, que foi a meningite, né? Ela foi tratada como um mero surto, fazia-se um discurso realmente midiático para amenizar a situação, em especial nos grandes veículos, né, nos grandes jornais. Qualquer semelhança aí é mera coincidência, né, gripezinha. Enfim, para impedir a desmoralização do regime, os militares acabaram, né, colaborando aí para o agravamento da pandemia. E o Ministério da Saúde chegou a notificar a não existência da doença na época, né? Mais ou menos parecido com o negacionismo que a gente também está vivendo. Bom, diante desse aumento dos casos, enfim, no final das contas, o governo acabou tendo que, de fato, acatar e iniciar o tratamento da doença como devido, né? Dentre alguns documentos disponíveis aí na internet, para quem tiver interesse em procurar, tem um documento que foi recuperado pelo historiador Lucas Pedretti. É um documento um radiograma de 1974 do Arquivo Nacional, que o diretor da Polícia Federal na época, que era o Moacir Coelho, diz, abre aspas, que deve ser seguida a ordem de manter proibida a divulgação de dados numéricos, gráficos e estatísticos sobre a meningite. Enfim, gostaria que você comentasse sobre isso. Olha, regimes autoritários não gostam de transparência nas informações. Sejam essas informações do ponto de vista das informações do próprio espaço de poder, né? Ou seja, de como é que as coisas são decididas, quem toma as decisões, quais são as divergências, ou seja, esse tipo de informação que pode questionar a própria eficácia das políticas públicas daquele próprio governo, ou seja, um governo autoritário, um governo ditatorial, ele sustenta a sua posição de poder na mentira. E não na participação, no convencimento, inclusive na possibilidade de autocrítica, de dizer, olha, erramos. Não. O tempo inteiro o governo ditatorial precisa posar como aquele governo que age certo e precisa manter um discurso. Daí é que é recorrente esse tipo de situação que governos autoritários escondem a verdade, que pode ser uma verdade inconveniente. Então, é uma comparação muito boa de ser feita, que o Lucas Pedretti fez, essa sobre a ditadura militar e o surto de meningite, e agora a gripezinha do Bolsonaro. A diferença é de que, lá na ditadura militar, a possibilidade de disseminação da informação real era menor do que é hoje. Mas, como tudo na dialética, a possibilidade de disseminação de contranarrativas negacionistas sem nenhuma base na ciência também é muito maior nos tempos de hoje. Por isso a gente vive essa batalha das ideias. E por isso a gente tem que entender também que é mais uma característica desse autoritarismo do governo Bolsonaro, que está tentando controlar os meios de comunicação, ataca a imprensa o tempo inteiro. Olha, nós defendemos seriamente a democratização dos meios de comunicação há muito tempo. É mais um dos limites do governo Lula, de umas petistas, inclusive, reconhecem isso, deveriam ter avançado mais nisso. O fato que você tem a grande maioria dos meios de comunicação no Brasil nas mãos de poucas famílias é um absurdo. Portanto, nós defendemos a quebra dessa mídia hegemônica, etc. O problema é que o governo Bolsonaro usa o mesmo discurso, um discurso anti-Globo, anti-grande mídia, não porque quer democratizar os meios de comunicação, mas porque quer calar qualquer forma de crítica. Quer impedir que a crítica apareça. Quer impedir o trabalho do jornalismo de fato. E isso a gente não pode concordar. Com isso a gente não pode concordar. A gente não pode concordar com o fato de você esconder a verdade. É preciso cobrar responsabilidade e ética dos meios de comunicação. Desse ponto de vista, todo o debate sobre as fake news é um debate muito atual que vai permanecer muito tempo entre nós, e eles precisam estar vistos, inclusive, nos meios de comunicação. Mas a perspectiva da liberdade de imprensa
é um elemento importante, inclusive para poder questionar os atos do governo. Um governo democrático, e a democracia segue sendo um elemento importante, ele é aquele governo que está sujeito à crítica. E sujeito à crítica, você só pode estar sujeito à crítica se você for transparente nos dados. E o governo Bolsonaro foi pródigo em deixar decretos que tornem cada vez menos nítidos as informações do próprio governo. É o cartão corporativo que a gente não sabe onde ele gasta, são os dados da pandemia que são escondidos, adiados, mudados a forma como são feitos sobre isso, os documentos que são considerados sigilosos, a tentativa de interferência nas investigações da Polícia Federal, os ataques à imprensa. Para a história, Jane, esse governo vai passar como um governo absolutamente autoritário e, espero, será como vários dos outros governos autoritários do mundo, cairá pelas mãos do povo. Que assim seja. Pegando também um gancho nesse assunto, eu gostaria de falar sobre informações de saúde pública em estado de exceção, né? Em março, Jair Bolsonaro ele já vem desprezando, né, desde o início da pandemia a Covid-19, ele informou que ainda não está no radar do governo federal decretar um estado de sítio, né, ainda que seja, segundo ele, fácil, uma medida fácil de fazer, uma medida legislativa, no caso, para o Congresso Nacional. E ele considera a medida extrema e não considera necessária nesse momento. Bom, as ameaças dele são constantes, né? A gente pode perceber, assim como ele costuma constantemente também invocar a intervenção militar, embora os generais afirmem que o presidente está enganado, que ele não tem o apoio das forças militares para um possível golpe, mas, enfim, um estado de exceção, ele só para elucidar melhor, é uma situação oposta ao Estado Democrático de Direito, né? A suspensão do direito através do direito, basicamente seria isso. Ele precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo e aí, ocorrendo isso, seriam suspensas as garantias constitucionais que nós temos hoje, né? Como, por exemplo, o sigilo das comunicações, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião. E aí convém a gente lembrar que essa visão abrangente do estado de exceção, ela foi largamente utilizada na primeira metade do século XX, muito pelo Partido Nazista, né, para justificar a expansão do poder executivo, né, das atribuições que ele bem entendia que teria, e também a ascensão dos regimes totalitários, né, como você bem disse, né. Enfim, é interessante a gente falar sobre isso porque parece uma espécie de terrorismo, né, digamos assim, né? É uma ameaça constante, assim como é a ameaça de uma possível intervenção militar, a ameaça de um estado de exceção, né? Então a população segue vivendo, né, vivenciando essa pressão. A gente está passando por uma pandemia, ainda um descaso com a pandemia em si, né, pelas mãos governamentais, a gente ainda é obrigado a ficar, né, recorrendo, vivenciando recorrentemente esse tipo de situação e de ameaças, de uma certa forma. Né? Pois é, Jane. No mundo, depois da eleição, inclusive, do Donald Trump, mas também de outras iniciativas como Orbán, outras perspectivas, houve uma ascensão da extrema-direita, e essa ascensão da extrema-direita teve impacto também aqui no Brasil na eleição do Bolsonaro, que acaba tendo essas declarações autoritárias de desrespeito ao funcionamento do mínimo institucional republicano, inclusive com declarações de viés fascista, como você está lembrando aqui, ou seja, vários momentos em que esses governos de extrema-direita flertam abertamente com a perspectiva fascista, que é uma perspectiva de usar um discurso ultranacionalista, um discurso da formação do que é de verdade o povo, neste caso ali o cidadão de bem, né? Inclusive aí com características racistas, misóginas, que aparecem muitas vezes nos discursos do Bolsonaro, e de uma perspectiva de que é esse Estado forte, antidemocrático, antiliberal. Aqui tem as contradições dessas medidas, desses tons fascistas nesse governo Bolsonaro. Falta ao fascismo bolsonarista um partido fascista, falta, de fato, tem sempre a contradição de várias vezes, o Guedes está lá, uma lógica mais liberal do ponto de vista da economia, embora não seja do ponto de vista
do respeito às instituições republicanas, ou seja, tem uma série de elementos aqui que estão presentes e que estão presentes nesse autoritarismo que segue, que vai desde aquela história de que basta um soldado e um cabo e etc. para fechar o STF, a essas de dizer ainda não é hora do estado de sítio, ou a declaração dele de que, né, a esquerda tem que ser colocada na ponta da areia, num sinal, na ponta da praia, num sinal, numa referência clara à questão do desaparecimento de corpos de militantes de esquerda durante a ditadura militar, né, de várias vezes alguns seguidores do próprio Bolsonaro, inclusive parlamentares, dizendo que é preciso criminalizar e colocar na ilegalidade partidos como PT, PSOL, PSTU, PCB e etc. Tudo isso são vertentes autoritárias e que muitas vezes têm um viés, uma conotação fascista, sobre a qual a gente precisa resistir juntos, né? Ou seja, o fascismo se combate unificadamente com as forças democráticas, as forças de esquerda, porque o fascismo já deu mostras do que representa para a humanidade. Esses governos de extrema-direita, de viés fascista, levam à morte, ao extermínio, ao genocídio, né, à tortura. Isso tudo precisa ser combatido de forma unificada e precisa ser combatido com veemência, sem sombra de dúvida. E a gente tem, nesse momento, né, as manifestações que estão acontecendo, né, a gente está vivenciando também uma exposição de um fascismo com honra, né, praticamente, e a gente está tendo aí a resistência dos movimentos sociais, né, dos movimentos antirracistas. Eu acho importante uma fala, a gente tem ouvido falar muito ultimamente, né, sobre o fascismo, o antifascismo, as pessoas têm debatido muito a respeito. Não existe antifascismo. O que existe é fascismo. Ser contra o antifascismo é apoiar o fascismo, não tem outra possibilidade, não tem outra vertente. Se você é contra o antifascismo, você está apoiando o fascismo, né? E hoje a gente vive no Brasil e nos Estados Unidos governos autoritários, né, de incitação à intolerância, ao ódio, enfim, ao desrespeito, à aversão do que é supostamente diferente. A gente tem hoje um movimento de resistência Black Lives Matter, que é um movimento que ficou muito impulsionado aí nos Estados Unidos e no Brasil, levou milhares de pessoas para a rua num momento pandêmico, num momento muito delicado, mas por uma causa muito maior, né, para protestar contra o racismo, contra a violência policial, que é promovida aí como uma manutenção do capitalismo, né, que está ligado diretamente ao racismo, ao machismo também, inclusive. E em meio a uma pandemia, é preciso ainda encarar o racismo, né? Ainda é necessário encarar esse racismo que é estrutural, que é institucional, e ele é tão aniquilador quanto uma doença de proporções mundiais, quanto uma pandemia. A população negra ela não tem sossego, ela não tem paz num momento tão sensível como a gente está vivendo, como as pessoas estão tendo seus direitos de viver, permanecer em isolamento social durante a quarentena. As pessoas têm suas casas invadidas e seus corpos violados, né? É uma tensão vivida por uma doença pandêmica num tempo total por fator de pele, por posição social, enfim. A necropolítica ela é um projeto, né? E a marginalização do corpo negro ela é uma realidade na nossa sociedade. Um lema, né, que é muito utilizado nessas manifestações que estão acontecendo atualmente é o sem justiça, sem paz, né? No justice, no peace. Ele ficou muito evidente com a necessidade de realmente colocar isso para fora, de gritar isso para o mundo, que de fato, enquanto não houver justiça, de fato não vai haver paz, não vai se acabar com a criminalidade, não vai se resolver problemas básicos da sociedade, a questão, como a própria questão da segurança. Qual a importância, Tarcísio, desses protestos, né, que estão acontecendo mais especificamente nesses dois países, mas que já estão já se estenderam, na verdade, né, para a Europa, enfim, até para outros continentes? Olha, eu acho que são fundamentais, né? Eu aprendo todos os dias com o movimento negro, ouço e estou o tempo inteiro aberto a ouvir, inclusive, as críticas e as questões para que a gente possa extirpar o racismo entre nós a todo momento. E aí, esses movimentos apontam para a gente como é que o racismo é estrutural, como é que ele está presente, inclusive, em diversas instituições da nossa sociedade.
Como é que, por exemplo, a política de segurança pública não é uma política de segurança, é uma política de extermínio, é uma política de genocídio. E como é que é importante a gente ouvir isso, a partir, inclusive, da perspectiva dos negros e negras que habitam as periferias, as favelas do nosso país, entendendo essa lógica toda, que é, de fato, estrutural, e que condena, inclusive, a pessoa, por ser negra, a uma situação, inclusive, de maior dificuldade, de emprego, de renda, de ensino, de educação, de sobrevivência e etc. Isso é a permanência de uma política de segregação, de separação, por conta da questão, né, racial e da história no Brasil, por conta de permanências da própria escravidão. E isso é muito importante e o movimento negro está o tempo inteiro cobrando isso. É essa a ideia, né? Ou seja, e eu queria aproveitar, inclusive, para parabenizar ao Botafogo, aos jogadores, à diretoria que decidiram entrar em campo com Vidas Negras Importam estampado na camisa. É importante esse tipo de posicionamento. A gente tem que resguardar esse tipo de história. É fundamental. E aí, esses movimentos sociais chamam, de fato, a atenção da sociedade para aquilo que está acontecendo. Foi uma vitória, inclusive, o fato de que a DPF, a ação direta que impediu as operações militarizadas nas favelas durante o período da pandemia, você está dizendo para as pessoas ficarem em casa e está indo fazer operação, né, que a chance de ampliar, de bala perdida, de tiroteio, de morte e a própria execução de moradores tem sido frequente. Isso é muito importante, está tudo conectado, de uma pressão social, que a gente sai, inclusive, da pandemia com uma visão melhor sobre isso. Eu acho que os movimentos negros têm avançado no nosso país. E tem avançado, inclusive, porque tem gritado muito por justiça. E tem ficado cada vez mais evidente esse caráter racial, né, estruturalmente racial do capitalismo brasileiro, né, em que a luta de classes e a luta antirracista precisa estar caminhando junto para entender que a dimensão racial é uma dimensão da luta de classes no Brasil absolutamente importante. E isso, falando, né, do meu lugar de privilégio, de homem branco, eu aprendo com o movimento negro e repito apenas aquilo que aprendo, porque nunca vou ter na minha vida condições de vivenciar e de experienciar essa dimensão que os negros e negras vivem na nossa sociedade. Eles têm em mim um aliado, aquele que apoia, que é antirracista, que está o tempo inteiro me questionando sobre onde é que está o racismo estrutural em mim que eu preciso ainda combater e enfrentar. E Vidas Negras Importam. Você falava, inclusive, Jane, eu não sei se... acho que congelou a imagem para mim, eu não sei se fui eu ou se foi ela que tivemos um problema de conexão. Felipe, você sabe dizer... foi ela. Então, eu vou aproveitar... aproveitar, inclusive, para conversar um pouquinho com vocês aqui sobre um pouquinho mais sobre essa dimensão, né? Ou seja, sobre essa dimensão de como é que é importante que a gente, por exemplo, nas escolas, né, a gente consiga fazer das escolas espaços livres de racismo, que reflitam sobre o racismo, que reflitam sobre a história do racismo em nosso país. Como professor, eu o tempo inteiro procurei entender aquilo que o movimento negro, que os militantes e que os historiadores apontavam como elementos fundamentais para que nas minhas aulas a gente pudesse entender a história, entender, inclusive, que a história da África e dos africanos não é uma história apenas da escravidão, mas uma história que ultrapassa muito isso, como é que nas nossas salas de aula é importante que esse tipo de elemento apareça sempre. E aí, ao falar de aula, a gente acaba falando de novo da questão, né, das medidas de reabertura das atividades econômicas aqui no Rio de Janeiro, onde o Crivella segue falando na questão da retomada das aulas. E hoje ele deu uma declaração, não sei se vocês assistiram, conseguiram ver isso, de que seria muito bom que as cozinheiras fossem testadas e voltassem ao trabalho logo em agosto para alimentar as nossas crianças. O Crivella é impressionante como é que ele percebe que há uma reclamação das pessoas por causa da falta de segurança alimentar e por isso ele quer o retorno das cozinheiras, mas ele não tem a mínima sensibilidade de entender que não é expondo as crianças entre si e as merendeiras que vai se resolver o problema. Não vai se resolver o problema da segurança alimentar e vai se agravar o problema sanitário da saúde e da expansão da pandemia. É preciso ter política séria de garantia de segurança alimentar para as crianças ficarem em casa com seus familiares e para as merendeiras ficarem em casa com seus familiares também, porque a pandemia não está controlada, porque não há o controle da pandemia, porque nós não temos taxas durante 2 semanas de baixar número de mortos e número de contaminados de forma segura, etc. Porque, como disse a Jane no início aqui, nós ainda temos cerca de 90%
dos leitos de UTI ocupados, e qualquer repique, qualquer subida na curva de contaminação poderá ser uma tragédia absurda nas nossas vidas. Nós vimos aqui, inclusive, uma Europa que conseguiu, com isolamento social, renda, crédito, segurar a pandemia, né, na sua primeira curva. Nós estamos vendo os Estados Unidos, em que havia uma tentativa de segurar e voltou a subir claramente, e o Brasil, que em nenhum momento segurou a curva, já está acelerando mais uma vez o seu contágio. Nós estamos fazendo tudo errado aqui no Brasil como política pública de contenção. E isso recai, inclusive, seriamente sobre a população, inclusive, dos mais pobres. Pessoal, nós estamos chegando a 55 minutos de live. A Jane teve um pequeno problema, a gente está aguardando ela voltar aqui. Eu estou fazendo alguns comentários gerais sobre o dia de hoje, né? E vamos aguardar um pouquinho mais. Se ela não retornar em 5 minutos, a gente vai encerrar a live. Se você ainda quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários, eu consigo ver os comentários um pouquinho ainda sobre isso, né? O Nelson Soares fez uma pergunta. Falando nos mega eventos, vocês acham que ainda há como aproveitar alguns equipamentos olímpicos para a população, mesmo com descaso das autoridades até o momento? Sim, Nelson, há possibilidade, sim. Você tem que ter uma política, inclusive, de popularizar e ter política articulada ali de esporte, lazer e educação para que esses equipamentos possam ser, de fato, utilizados. É muito dinheiro público investido para ser desperdiçado agora. É preciso ter manutenção, abertura para o público e política de educação vinculada aos esportes, né? Você teve algumas coisas desse ponto de vista ali no Parque Radical de Deodoro. Houve ali algumas iniciativas importantes, né? Mas é preciso estender isso à questão do Parque Olímpico, por exemplo, na Barra da Tijuca. Como é que você integra uma política coletiva de esporte e educação utilizando esses equipamentos? Mas é óbvio, aí tem todo um processo, por exemplo, da promessa de que parte daqueles equipamentos se transformariam em escolas, nunca se transformaram, até porque há prédios de escolas não inaugurados desde o governo do Eduardo Paes, porque não havia planejamento nenhum. Agora, é preciso olhar para estes equipamentos e garantir o acesso público numa política integrada de educação e esporte. Essa é a defesa que a gente faz para esse processo. Você tem aqui, o governo Crivella usou os cargos dessa tal autoridade do legado olímpico, sempre como cargos de negociação para nomear aqui e acolá gente para poder garantir maiorias parlamentares, e nunca teve uma política de fato para que isso pudesse gerar, inclusive, saúde, emprego, renda, melhorar o orçamento da prefeitura e a gente pudesse ter contribuições para a saída da crise. Tem mais uma pergunta aí? Anderson Gomes, com toda a identificação histórica do Vasco com as causas sociais, como você vê o Vasco e seus posicionamentos atuais? Pois é, Anderson. Cara, barra pesada, esse posicionamento do Vasco pela reabertura, a favor da reabertura dos jogos, para mim foi uma decepção enorme. Ter ido, né, lá no Palácio Planalto, posar do lado do Bolsonaro, do lado da presidência do Flamengo, do lado da presidência do Flamengo não teria nenhum problema se não fosse do lado do Bolsonaro para ser o que foi. Uma decepção enorme com relação a isso, né? E aí é sempre bom lembrar que a gente precisa cobrar o respeito à democracia, inclusive no clube, no próprio Vasco, para que as coisas sejam vistas. Nós todos defendemos, inclusive, uma expansão dos programas de sócio-torcedor, da possibilidade de maior interferência do próprio torcedor nas eleições, para que você possa ter, inclusive, gestões mais transparentes, mais democráticas, mais abertas a críticas e que possam, inclusive, não tomar esse tipo de posicionamento político que é absolutamente contrário à trajetória, à história, à tradição do nosso querido, espero que seu também, querido Vasco da Gama, né? Esse time que tem tanto orgulho, mas que a diretoria atual tem deixado tanto a desejar, né? Parece que a Jane estava voltando, mas ainda está com um probleminha aí na câmera para a gente nessa história, né? A Tati Ribeiro fez uma pergunta aqui que eu também posso responder. Como estão as questões em relação à volta às aulas? Acho um absurdo pensar nisso nesse momento. Pois é, a gente também. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos na semana passada, não sei se a Tati acompanhou, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, em que a gente obrigou a secretária de Educação e de Saúde se comprometerem de que as aulas não voltariam em julho e que provavelmente só voltariam no final de agosto, início de setembro, se nós tivéssemos a pandemia controlada e condições sanitárias para isso. Mas aí veio o prefeito, atropelou tudo, lançou um decreto dizendo que as escolas particulares começarão a voltar agora em julho e que as escolas municipais voltariam no início de agosto. Bom, o que nós fizemos? Esse decreto saiu na calada da noite de sexta-feira. Acionamos todo mundo que foi possível, Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão de Educação da Câmara. Hoje fizemos uma reunião na Comissão de Educação da Câmara, onde apresentamos uma representação, junto com os outros vereadores, na representação ao Ministério Público,
A Fiocruz fez um documento excelente dizendo que não há condição de retorno às aulas agora. Pegamos esses documentos, encaminhamos para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Ou seja, a gente está tentando acionar todos os canais possíveis. Mas o canal mais importante é o canal da pressão social sobre o Crivella. É ir lá na página do Twitter do Crivella, do Facebook do Crivella, comentar. É um absurdo voltar às aulas desse jeito. Não, as escolas não têm condição, os banheiros, as salas superlotadas, a falta de álcool gel, a falta de projeto pedagógico, a falta de transparência na proposta que vai ter rodízio de quem, como. Essa prefeitura não consegue planejar nada. É preciso dizer por exemplo, quantas equipes de limpeza precisam ser contratadas a mais para garantir a tal limpeza recorrente das escolas? A prefeitura não apresenta isso. Então, Tati, se você quiser nos ajudar, é ir lá nas páginas do prefeito, nas redes sociais do prefeito, ficar perguntando isso o tempo todo, pressionando para isso. E chamar a galera da tua escola, da comunidade escolar, a fazer a mesma coisa. Todo mundo hoje pode acionar lá o Twitter, o Instagram e tal, e perguntando, não, e dizendo não ao retorno às aulas, não ao retorno às aulas. Jane, fiquei aqui conversando com o público enquanto você estava com um problema de conexão, que é um problema que todos nós vivemos, fica tranquilo, podia ter acontecido o contrário. Então, né, vamos lá para você poder fazer aí as perguntas. Estamos chegando a 1 hora de live para a gente ir tentando concluir aí. Gente, perdão. Eu queria só falar com você para a gente poder fechar, pegar uma última temática aqui importante. Vou pegar 2 assuntos aqui só para a gente poder fechar, tá? Duas últimas pautas. Primeiramente, falar sobre os protestos de torcidas antifascistas, né? A gente está vendo aí acontecendo em São Paulo de forma muito forte. Também no Rio de Janeiro, a gente está acompanhando isso também. Então, assim, basicamente, né, a gente falar sobre o posicionamento político no meio esportivo, que ainda é algo que se enfrenta uma resistência muito grande, né, para falar sobre. Hoje a gente tem um conjunto, né, uma união de torcidas que, inclusive, são rivais, né, que estão se sobrepondo a essa rivalidade por um bem maior. E é importante a gente falar que a política ela não é uma reflexão e um debate só para especialista, né, para agente eleito, né, representativo. A política ela está em tudo que envolve a gente, né, justamente até porque a política é uma maneira de organizar a nossa convivência social como ser humano. Né? Se não existisse política, não seria possível a gente conseguir se organizar. Então, a política está inserida em tudo, a todo instante, a todo momento, tem política em exatamente tudo. Até quando se decide não participar da política, também está se agindo politicamente, porque você está deixando de fazer mudanças, né? E você está fazendo com que as coisas permaneçam do jeito que elas estão. Né? Enfim, e aí você fala, também pegar um gancho também, né, que ignorar a política também acaba sendo entrar um pouco no jogo ali da classe conservadora, né, da classe opressora, melhor dizendo, né, e aí você acaba, enfim, também abrindo mão dos seus próprios direitos pelos privilégios dessas pessoas. E aí, pegando um gancho nessa questão das torcidas e dos protestos das torcidas antifascistas, eu gostaria também de falar com você para a gente fechar sobre o retorno dos jogos. Né? O retorno dos jogos é uma questão muito delicada que a gente está vivenciando agora. A Vasco Comunistas, somos todos contra, né, o retorno dos jogos, principalmente. E, enfim, são muitas vidas envolvidas, né, muitas vidas colocadas em risco sem necessidade, não são só jogadores, tem equipes técnicas, funcionários dos clubes, estádios, né, e a evolução do coronavírus não para, né, e a gente entende que realmente vidas não têm preço, que a curva está subindo, que países que começaram a pandemia apresentaram a pandemia há 70 dias antes do Brasil, estão agora retornando com jogos sem torcida, enquanto o Brasil já está falando sobre o retorno de jogos com torcida, mas com afastamento. Isso não faz o menor sentido, né? A gente entende que os clubes precisem, assim como a própria CBF, diga-se de passagem, renovar os métodos, né? E pensar em novas fontes de receita.
E talvez a saída seja justamente essa, o momento seja esse, né? O próprio Vasco, a gente teve a campanha de sócios torcedores, né? A própria venda de ingressos para grandes jogos memoráveis, né? Como os jogos da Copa Libertadores e da Mercosul, né? As próprias vaquinhas, colaborações para o centro de treinamento, enfim, a capa que a gente está aguardando aí ansiosamente, o lançamento dos materiais, né? Então, por que não, né, de fato, os clubes, as gestões se reunirem com seus respectivos departamentos de marketing para se reinventarem nesse momento e encontrarem essas novas fontes de renda e receita? Enfim, a gente acredita que esse seja um tema muito importante. E aí a gente pega um gancho aí nessas duas pautas sobre as torcidas antifascistas, esses movimentos, esses protestos, e sobre a questão do retorno dos jogos. Olha, Jane, eu primeiro queria começar dizendo, cara, que eu fico muito orgulhoso, muito feliz com esse movimento das torcidas antifascistas, né? Eu acho que essa, inclusive, é uma tradição, inclusive, de alguns dos clubes europeus, há torcidas antifascistas lá, mas aqui a gente já teve, inclusive, sempre teve torcidas com algum nível de engajamento, né? Torcidas, né? O próprio Vasco, o seu orgulho antirracista da sua torcida é um posicionamento sobre isso, né? Você teve aí também movimentos importantes como a democracia corintiana, que foi muito importante nos anos 80. Eu acho que tem elementos importantes. E esse ressurgimento dessas torcidas antifascistas, que vem de algum tempinho, a Vaz Comunistas é uma delas, né? É muito importante, porque torcida é coletivo, e coletivos, quando pensam as suas questões daquele coletivo, do que unifica aquele coletivo, isso é política, com P maiúsculo. Política não é igual à eleição. A eleição de representantes, de parlamentares, é uma parte pequena do que é a política. Como dizia o Bertolt Brecht, né? Política é o preço do pão, é o preço da passagem, é o preço de tudo. A política é a definição se você tem acesso à saúde ou se você não tem saúde. Se na hora que você adoecer, o leito do hospital privado vai estar disponível para você, mesmo que você não tenha plano de saúde ou não. Isso é política. Política pública, de saúde, educação, cultura, transportes. O fato de você ter ou não ter ônibus para ir de um lugar para o outro e o preço da passagem é política. Assim como o preço dos ingressos, a indenização dos estádios, a questão da falta de fair play financeiro, que é um termo horroroso, mas o fato da dominância do capital sobre os clubes, né, o fato da pouca transparência nas eleições das presidências do clube, o fato, inclusive, das federações, né, como a FERJ, muitas vezes não estarem abertos a mecanismos mínimos de transparência e democracia, o fato dos clubes menores estarem abandonados à própria sorte nesse processo, tudo é política. E a política que precisa ter, como torcedor, aquele apaixonado por futebol, um olhar e uma forma de lidar com isso. Aí é absolutamente importante, inclusive, que essas torcidas se posicionem, né? Eu vi aqui e queria agradecer a Carmen Cristina pela crítica, né? Dizendo que eu parei de falar mal do presidente, mudei de assunto, mas olha, Carmen, é porque, na verdade, é impossível, ao falar da realidade que a gente está vivendo, não se posicionar, e é por isso que as torcidas se posicionam também. Não se posicionar politicamente nesse momento, diante do descalabro que a gente tem. Aí não é uma questão de falar mal, é uma questão de fazer denúncia e, ao mesmo tempo, fazer proposta. Eu hoje estou convencido de que nada vai mudar no plano federal se a gente não derrubar Bolsonaro. Então, vamos falar, vamos fazer a denúncia, vamos fazer a proposta, vamos explicar por quê nessa história toda. Então, é absolutamente importante o que as torcidas estão fazendo. E aí, o retorno, é isso que você estava falando, né? Quando eu olho para as aulas, por exemplo, acontece a mesma coisa. Na Itália, né, a pandemia está controlada há muito mais tempo que a nossa. E eles estão dizendo que as aulas só vão começar a voltar em setembro. E aqui o Crivella estava falando em aula começando em julho, gente. Como pode? A mesma coisa dos jogos, não é possível. Né? Não estamos na mesma fase da pandemia. Os caras querem fazer aqui, é jogar com a vida das pessoas. Né? É apostar a vida das pessoas numa lógica que não faz... E aí, a Márcia Helena estava me informando, obrigado, viu, Márcia Helena, aqui agora há pouco, dizendo que o Crivella, numa entrevista da Record, já disse que não, nem o retorno voluntário vai acontecer porque os pais e alunos não querem. É óbvio! É porque não tem planejamento na cabeça, porque sai falando as coisas... Inventou a história de que tinha um comitê científico, que até hoje a gente não sabe qual é a composição do comitê científico, não são publicados em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É só uma desculpa para legitimar as ações que ele toma. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem na Secretaria de Saúde, profissionais e técnicos muito gabaritados. Inclusive, a Secretária de Saúde, eu vou fazer essa referência elogiosa aqui. Mas o Crivella toma as decisões políticas da cabeça dele.
sem planejamento nenhum, sem, na verdade, ouvir quem tem que ouvir. Não dá para ouvir qualquer um. Não dá para dizer, ouvir um dono de escola dizendo, ai, coitadinho de mim, os pais estão tirando as crianças da escola, eu estou tendo que demitir professor, então vamos abrir a escola. Não, caramba. Qual é a política de crédito para esse dono de escola, inclusive se for uma pequena escola, segurar nesse momento que está sendo feita com relação a isso? É muito mais... Porque, do ponto de vista de saúde pública, sanitário, não pode voltar com as escolas agora. E não pode voltar com o jogo. E não pode voltar ainda mais com o jogo com torcida. Não é possível. Qual foi o sentido? Eu comemorei os gols do Vasco. Não, eu nem vi o jogo. Meu filho, inclusive, viu. Ainda ia falar, eu vi o jogo. Eu fiquei sabendo depois que o Germán Cano fez 3 gols. Mas e aí? Qual é a graça que a gente vai gritar gol enquanto as pessoas estão morrendo na rua? Enquanto as pessoas estão morrendo na rua? Qual é a lógica de segurar, inclusive, mais essa história para que a gente possa, inclusive, entender o sentido social de que estava todo mundo tendo que se esforçar? O grande problema é que quanto mais coisas a gente começar a reabrir, mais as pessoas vão colocar na cabeça. Voltou tudo ao normal, eu posso fazer o que eu quiser. O número de pessoas na rua, sem máscara, já é muito maior do que era há 2 semanas atrás, porque as pessoas acham que tudo passou. E passou, 80% das pessoas serão assintomáticas. Portanto, 80% das pessoas não vão ser internadas em UTI. Mas essas 80% das pessoas assintomáticas transmitem para que as 20% de pessoas, para os 20% das pessoas que ficar adoentado e para os 5% que precisarem ir à UTI, e para a quantidade desses 5% que falecer e morrer, porque não vai ter UTI, a responsabilidade é daqueles assintomáticos que acreditaram que era uma gripezinha, ou, diante de tanta irresponsabilidade do poder municipal, estadual, etc., resolveram ir a jogos, ir à escola, mandar seus filhos às escolas, etc, etc, etc. Nós precisamos... O grande problema é que a pandemia no Brasil está sendo prolongada porque o nosso isolamento social foi frágil. E foi frágil porque não teve política de renda, porque não teve política de segurança alimentar, porque não teve uma fala unificada dos governantes fazendo a questão, inclusive, do esclarecimento da população. Isso teria evitado todas as mortes? Não, mas teria evitado muitas. E teria evitado que a gente agora continue falando de que precisa ter isolamento social, mesmo estando há muitas semanas, 3 meses. Ninguém mais aguenta ficar em casa, eu também não aguento mais ficar em casa. Mas o fato da gente ter tido tão pouco isolamento social faz com que ainda agora a gente tenha que dizer para todo mundo que está nos assistindo, se puder, fique em casa, ajeite um jeito, fique em casa, porque esse negócio não está controlado, porque ainda podemos viver muitas mortes no receio. Não é hora de ir a estádio, não é hora de reabrir escolas, não é hora de reabrir shopping. E se a gente demorar mais a tomar as medidas necessárias agora, mais difícil será para retomar a economia depois. A economia e saúde tem que andar juntas nessa história. Desculpa terminar meio para baixo, Jane. Não é mesmo falando a vitória do nosso Vasco, mas terminar dizendo que é isso. Nós acreditamos na vida. E a Tati estava lembrando aqui, criança é vetor, né? Mas ao mesmo tempo dizendo... Ela está dizendo isso tudo porque a gente quer que as nossas crianças sejam vida. A gente quer as nossas crianças jogando bola nos pátios das nossas escolas, correndo, abraçando umas às outras. E agora isso não será possível por causa desse maldito vírus e por conta dessas malditas políticas que os governantes têm tomado contra nós. Na verdade é triste, mas é a realidade, né? A realidade realmente é bem delicada. A gente está vivendo um momento bem delicado. Gente, posso fazer meu rapidinho, minha propaganda aqui rapidinho? Por favor. Na quinta-feira, agora, nós vamos ter uma live. Hoje a gente está falando um pouco de futebol. Na quinta-feira a gente vai falar, na quinta-feira dessa semana, uma live para falar sobre carnaval e carnaval de rua. Então, a galera quiser acompanhar nas nossas redes, a partir das 8 horas da noite, nós teremos aí o Bloco Brasil, etc., o Bloco Buster, teremos aí alguns blocos que vão falar um pouquinho sobre carnaval. Para nós que gostamos do carnaval, está um aperto no coração de entender que pode ser que o nosso carnaval do ano que vem seja muito diferente, e será muito diferente se a vacina não vier e não for produzida para todos ao tempo. Nós vamos discutir isso tudo, mas vamos falar também de uma série de outras coisas. Daqui a pouco sai o nosso boletim diário Covid-19, para vocês assistirem. Você pediu para falar, eu acho que é importante, a gente está no dia 8, teremos mais um debate público do Comitê Popular de Crise, que é uma forma, inclusive, de um contraponto aos vários governos. Então, tem muita coisa acontecendo. Estamos fazendo de tudo para as aulas não voltarem. E com o meu coração, com a Cruz de Malta, que está lá no meu coração apertada, a gente segue dizendo, fique em casa, isso vai passar, e a gente precisa conseguir entender tudo que precisa ser feito para ter um mundo melhor quando nós sairmos. É isso aí, Tarcísio.
Bom, pessoal, obrigada, Tarcísio, muito obrigada a você, a sua assessoria, agradeço gigantemente. Você quer deixar mais algum comentário para a gente encerrar aqui nossa live? Eu queria agradecer muito, muito a esse papo excelente que a gente teve aqui, essa oportunidade de falar futebol, do meu Vasco, etc. Dizer aqui já para a galera do Vasco Comunistas que está aqui, eu também falei isso para a galera do Campeonato Barbosão, do Engreve Futebol Clube, do Soviet, vários, né, times aí de esquerda que estão lá. Quando voltar, quando sair da pandemia e tivermos de novo condição de fazer coisa presencial, nem que seja só no ano que vem, eu quero muito fazer na Câmara de Vereadores uma homenagem a determinados jogadores de futebol importantes, né, que foram figuras importantes na nossa história, e acho que a figura central para isso é o Barbosa, goleiro da Copa de 50, vascaíno, dos maiores governos, negro, e que a gente faça em torno do Barbosa uma série de homenagens históricas que poderão ter jogadores e de outros clubes, como o Afonsinho, como também gente da Democracia Corintiana, gente do Flamengo, que a gente faça organizar essa história toda. Então fica a ideia, nós vamos fazer uma homenagem, quem sabe entregar uma medalha à família do Barbosa, quem sabe, né, pensar em outros ícones e figuras públicas de uma perspectiva de um futebol engajado, de um futebol que não nega a sua relação com a política, de futebol que entende a sua relação com a cultura do povo. Nós faremos isso no próximo ano. A Giane, pelo jeito, caiu novamente aqui agora. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui que tem um comentário. Ah, tá voltando. Então, para dar uma boa noite. Não tem problema, acontece. A internet está emocionada. Pô, Tarcísio Mota, Vasco. Pô, é muita informação. Olha, Tarcísio, muito obrigada mesmo. Desculpa aí, pessoal, pelas quedas, mas eu tenho certeza que o Tarcísio conduziu super bem aqui. Inclusive, eu vou terminar a live e vou correndo ver aqui o que rolou. E, ó, só para finalizar, queria agradecer muito a todo mundo que participou da live. Muito obrigada, Tarcísio Mota, mais uma vez, assessoria. Todo mundo prestigiou aí, todas as torcidas, um abraço especial a mais comunistas e a mais feministas. Também queria mandar um salve aí para, enfim, agradecer, na verdade, né, em nome da Mais Comunistas, a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando durante a pandemia, que estão cuidando do próximo, salvando vidas, né, e um salve também, aproveitar a saúde pública, né, que está possibilitando que essa pandemia seja muito menos devastadora do que ela poderia ser. Então, valorizemos o SUS, o maior patrimônio do Brasil, é o SUS. Agradecemos também aos colaboradores da Vasco Comunistas contra a Covid-19. Fizemos uma arrecadação recentemente de cestas básicas, tá? Que aconteceu para os moradores da Barreira do Vasco. Desculpa, tá? Perdão. E nós fizemos uma campanha de arrecadação de cestas saudáveis para os moradores da Barreira do Vasco. Nós conseguimos arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos. Então, queríamos muito agradecer aí o pessoal que colaborou, a todos que participaram, divulgaram. A Barreira do Vasco é de responsabilidade de todos os vascaínos, precisamos ter essa consciência, né? E por falar em Barreira do Vasco, vou aproveitar também a saidinha para convidar todos os vascaínos que fazem, enfim, que estão nos assistindo aí a fazer parte do programa de sócio-torcedor do Vasco, independentemente de gestão, gente. O Vasco é para quem acredita, a união torna a gente mais forte, historicamente a gente comprovou isso, então associa Vasco, vamos associar, só vamos. E é isso, gente. Fica o desejo de força a todos os movimentos sociais aí, coletivos antifascistas. Desejo de justiça para Marielle Franco, para Anderson Gomes, para Evaldo dos Santos Rosa, para Agatha Félix, para João Pedro, para Jorge Floyd, para Cláudia Silva Ferreira e para tantos outros. Que tudo isso passe logo, que essa pandemia e o fascismo passem logo e possamos estar juntos em muito, muito breve. Saudações vascaínas, comunistas e feministas, pessoal. Valeu, tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite, obrigado.